Ensinamento de Meishu Sama, Purificação Espontânea de Equilíbrio, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 5, O Grande Caminho. Dor não se desloca. Os ministrantes de Jorei devem estar atentos a um importante processo para a recuperação da verdadeira saúde, a purificação espontânea de equilíbrio. Por exemplo, quando uma pessoa apresenta dor no braço direito e melhora, pode acontecer de o braço esquerdo começar a doer também. Normalmente, acredita-se que a dor tenha se deslocado, mas na realidade, ela se manifesta em outra parte do corpo devido à purificação espontânea de equilíbrio. Quando as toxinas do lado direito são eliminadas e ainda há impurezas solidificadas no lado esquerdo, inicia-se um processo natural para equilibrar ambos os lados. Esse tipo de purificação não se restringe apenas à lateralidade do corpo, mas também pode ocorrer entre a parte frontal e dorsal do tronco, como no abdômen e nas costas. Assim, é um erro pensar que a dor está simplesmente mudando de lugar. O que de fato ocorre é uma purificação espontânea de equilíbrio. Então, toxina tem espalhado o corpo inteiro, né? Se a purificação viesse tudo de uma vez, talvez a gente não ia aguentar. Então, Deus fez o corpo humano já com muita misericórdia quando fez, sabendo tudo que ia acontecer. Fez de um jeito que a pessoa dividisse o sofrimento em dois, a purificação em dois. Purifica um lado, purificou, limpou. Outro lado ainda tem sujeira, aí limpa outro lado. Ou frente, depois atrás. Ou em cima, depois embaixo. Dividido. Há casos em que, geralmente hoje em dia, com o aumento da luz, a purificação vem tudo de uma vez. Não é generalizado, mas há muitos casos que purifica ao mesmo tempo o lado direito, o lado esquerdo, a frente, as costas, em cima e embaixo, tudo de uma vez. Muitas pessoas não aguentam. Não aguentam. Purifica tudo mesmo. Tanta força que a luz ganhou desde antes de 1955 até hoje. Aumentou já bastante, muito, a luz. Recurso exclusivo da medicina divina. Da mesma forma, quando uma pessoa está purificando com tosse, ao receber Jorei, ela fica mais intensa. O ministrante deve considerar a possibilidade de estar ocorrendo uma purificação espontânea de equilíbrio. Há casos em que o paciente possui muitas toxinas solidificadas, mas o Jorei é canalizado apenas em um ponto específico. Isso pode levar à dissolução de impurezas em outras regiões do corpo, aumentando temporariamente a tosse como parte do processo de equilíbrio. Em primeiro lugar, o que é a tosse? Tosse tosse é uma ação
que o corpo promove para eliminar as toxinas do corpo inteiro. Como que acontece? Toxinas do corpo inteiro se dissolvem, penetram no pulmão e são expelidas em forma de catarro, mesmo sem catarro, tosse, sempre saindo, alguma coisa saindo. Graças a Deus, não é? Eliminando. E o mais interessante de tudo, o Meixo Sama fala, nesse ensinamento. Se você ministrando Jorei somente em um ponto, toxinas do corpo inteiro se dissolvem, penetram no pulmão, saem em forma de tosse. Mas ministro, eu tenho toxina aqui, aqui e aqui, e eu jorei só aqui e eliminou de todo lugar? Sim. Incrível, não é? Às vezes os ensinamentos de Meixo Sama, eles parecem um pouco controversos. Tem hora que ele fala, tem que procurar o ponto focal, cada doença tem um ponto focal. Porém, o corpo, Deus criou o corpo do ser humano todo interligado, interrelacionado. Tudo ligado. Se um lugar melhora, você ministrou Jorei só na cabeça. Cabeça melhora. Se a cabeça melhora, onde tem toxina vai querer melhorar também. É a purificação espontânea e equilibrada. Para equilibrar o corpo, não ficar um lugar limpo e o resto tudo sujo. Então as toxinas se movem de uma maneira que elas são eliminadas do corpo inteiro. E aí pode ser que a pessoa pense, porque tem pessoa que defende várias teses, que fala assim, não, tem aquela terapia de purificação Okada, né? Que se baseia nos pontos focais. Se é aqui, então ministra ali, se é lá, ministra ali, se é lá, ministra lá. E aí chega Meixo Sama e fala pra gente assim, se você ministrar Jorei, um ponto dissolve do corpo inteiro. Porém, realmente, a gente observa que tem diferenças. Uma pessoa que não recebe sempre Jorei, somente de vez em quando, pelo processo que a gente está falando do ensinamento, de ministrar um lugar só, vai dissolver, tudo bem, do corpo inteiro, mas você pegando ponto por ponto é diferente, mais específico. Apesar de ser mais difícil, complicado, você tem que ter mais experiência, mais prática. Agora, ministro, que forma que eu posso fazer? Duas formas. A gente vê, obviamente, que são maneiras diferentes, mas que as duas funcionam. Interessante, né? Então, antigamente, acho que hoje em dia deve ter também, mas antigamente, logo no começo da internet, não bem no começo, um pouco mais para frente, 5, 10 anos para frente, nos anos 2000 mais ou menos, tinha muita discussão, tinha um grupo de discussões sobre os ensinamentos de Meixo Sama na internet, num aplicativo chamava Orkut. Tinha os grupos, né? Então ali tinham pessoas que frequentavam a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, a Igreja Tohono Hikari, não é? Que eram ligados com a terapia de purificação Okada, essa dos pontos focais, do Templo Luz do Oriente, da Comunidade Messiânica Universal, e basicamente eram só essas, ainda não tinham outras,
né? A arte do Jorei ainda não existia, tinha outras que ainda não existiam. Tensei Shibikai no Brasil ainda não tinha, tinha várias que não tinha aqui, né? Nessa época. Mas cada um defendia uma maneira, e a gente, olhando bem e observando, vê que bons resultados são obtidos de todas as maneiras. Essa que é verdade, não é? Caminho pode ser, um é asfaltado, o outro é de terra, o outro é de paralelepípedo, mas vão dar no mesmo lugar. Uns pode ser que você consegue chegar mais rápido, o outro demora mais, mas o objetivo vai ser alcançado, basta caminhar. Caminhar. Tomar cuidado para não querer caminhar em dois caminhos, porque às vezes se perde, viu? Entra em uma crise de consciência, uma controvérsia. Eu mesmo tive bastante, porque eu andei vários caminhos. Mesmo na Torre no Ikari andei, fui conhecer várias, né? Tensei Shibikai, quase tudo. Vocês imaginaram? Eu fui. E eu percebi, graças a Deus eu percebi que eu tinha que pegar um e ir naquele e pronto. Escolher o que eu achava melhor. Então eu permaneci no Templo Luz do Oriente, né? Para mim, me pareceu melhor. E graças a Deus deu muito certo, né? Essa caminhada. E continua dando certo. Continuo ligado lá, não tanto quanto antes, que não tinha. O templo, o caminho não existia, não é? Mas ainda continuo ligado, né? Caminho, sempre assistindo orientação do reverendo Hiroki Nakahashi, tendo guardadas no coração, na memória, do reverendo Minoru Nakahashi, do reverendo Mitsu Nakahashi, de vários membros do ministro Mikael, vários membros lá do Templo Luz do Oriente, né? Da ministra Solange, da ministra Núbia, do ministro Léo, do ministro Armando, tanta gente que contribuiu, né, para a minha formação. Agora, aprendendo muito com os membros aqui do Templo Kami, situações que acontecem, e aí você não é mais alguém ensinando, você tem meio que aprender sozinho mesmo, sozinho, mas nunca é sozinho, sempre aprendendo, né? É muito interessante. Diante dessa situação, a conduta mais adequada do ministrante é verificar rapidamente se há outras áreas do corpo com toxinas solidificadas para identificar o foco do problema. Ao canalizar Jorei no ponto correto, a tosse tenderá a diminuir gradualmente. Então, como eu comecei a falar, uma grande diferença que vai dar no processo é que você percebe que a pessoa tosse, mas não para de tossir. Por quê? Porque o Jorei está sendo ministrado somente em um lugar. Tosse não acaba nunca, porque vai ficar puxando toxina do corpo inteiro. Quando a gente quer fazer a tosse passar, e aí entra outra discussão, porque a tosse está eliminando toxina, por que fazer passar? Não é? Por que parar? Quando acabar a toxina, ela vai parar, porque não tem mais toxina. Mas, quando a gente quer dar um alívio para o sofrimento da pessoa, a gente procura onde é o ponto focal que precisa canalizar a luz para que aquela tosse passe mais rápido. Para que a pessoa não fique tanto tempo purificando daquela tosse. Por quê? Porque não encontrou o ponto focal. Então, é importante encontrar o ponto focal, ministrar Jorei.
naquele ponto que vai fazer com que o seu sofrimento diminua muito mais rapidamente. É fácil isso, ministro? Não, não é. Pessoas com muita experiência, pessoas com 50, 60, 70 anos que é membro e que faz essa prática mais de procurar ponto focal muitas vezes não conseguem resolver o problema dos outros. Eu sou testemunha disso. Já vi. Ai, mas de ninguém, não estou falando de ninguém. Eu estou falando que tem muita gente que é rápido e tem gente que demora muito. Isso entra uma variedade de fatores que influencia muito grande. Quantidade de máculas que a pessoa tem. A pessoa tem muita mácula. Então, você acha até o ponto focal, mas fluindo mácula para aquele lugar, não para você limpa, já vem mais sujeira, mais. Porque a toxina tende a se concentrar em algum lugar. A pessoa vai falar muito dos ombros, pescoço, cabeça. Você está eliminando, ele está saindo. Mas está chegando mais, que vem do corpo se juntando mais, porque tem muito. Então tem pessoas que têm a purificação demorada. E tem gente que purificação é rápido, porque tem menos toxinas, menos máculas. Óbvio. Outra coisa é potência, força do jorei da pessoa. Ah, o jorei não é de Deus? É. Mas o instrumento é diferente. Tem caneta que você pega para escrever e começa a falhar. Dá para escrever com ela? Dá, você tem que refazer o traço, passar 2, 3 vezes a caneta no lugar para poder, né? Porque falhou, você tem que ir de novo. Às vezes tem que esquentar a ponta, lembra de esquentar? Esquentar a ponta, que a caneta está meio entupida, né? Então, tem pessoa que você tem que administrar muito mais tempo de jorei para dar o efeito de alguém que é caneta boa, caneta que de uma vez só escreveu. Então, tem pessoa que levanta a mão e rapidamente resolve o problema. Já vi vários também que um dos últimos que eu lembro, a pessoa estava com um problema de ciático, sofrendo, né? E um monte de gente, acho que ministrou, não sei, mas não passava. Aí essa pessoa não pedia, nunca pedia, né? Nunca pedia. Aí pediu, o senhor pode, por favor? Mesmo dia já melhorou, dia seguinte já estava andando, acho que talvez mesmo um dia, não lembro. Mas foi muito rápido. Muito rápido. E não é que não fiquei mexendo na pessoa para procurar ponto focal. Alguma coisa que direcionou ali. Pá. Então, não é só, eu não sabia nada. Mas a pessoa também tinha merecimento para que passasse mais rápido. Às vezes a gente precisa passar pelo sofrimento para entender algumas coisas, aprender algumas coisas, despertar para algumas coisas, tem que sofrer. Sem sofrer não vai achar. Entende? Tem um filme muito legal, um filme espírita, daquele um médium que tinha em Minas Gerais, Arigó. Ele curava várias pessoas, mas ele descobriu que ele mesmo tinha um problema cardíaco e que ele ia morrer, e que não ia ter jeito. E o protetor dele, ele falou, poxa, eu ajudo, mas eu não vou. Ele falou, não, você vai ter que passar por isso. Você precisa, tem pessoa que para ela não precisa passar para entender alguma coisa, mas você, para entender o que você tem que entender, você vai ter que passar por isso. Não tem como tirar. É como alguns karmas que a gente tem, né? Que sofrimento kármico, que ele não vem só por acaso, como plantou, colheu.
Não, você tem que, através da colheita que você está tendo, aprender que aquilo que está acontecendo com você, em primeiro lugar, você fez para alguém. Você fez. Se não tivesse feito, não aconteceria. Alguém bateu em você, nessa vida nunca bateu em ninguém, mas outra vida você bateu. Então, primeira coisa é não julgar os outros, né? Tem que aprender, né? Aprender. Às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, criticando. Mas será que você nunca vai fazer nada errado? Será que você é perfeito? Se você, em vez de criticar, ajuda a reparar. A pessoa deixou cair alguma coisa no chão, distraiu, saiu, deixou tudo sujo. Adianta ficar, deixou, limpa. Limpa a sujeira que a pessoa deixou. Só isso. Melhor do que reclamar, né? Reclamar o quê? Será que você nunca fez isso? Será que não era para você limpar mesmo? É importante destacar que a purificação espontânea de equilíbrio é um recurso exclusivo da medicina divina, baseada na arte de cura por meio do Jorei. Nenhum outro método de tratamento a provoca, pois somente o Jorei possui a verdadeira força recuperadora capaz de gerar esse processo, ou seja, baseada na abundância do Espírito do Fogo, que elimina as nuvens espirituais e dissolve as toxinas do corpo físico. Meixo Sama falava muito: ombros, cabeça, pescoço. Porque as toxinas, elas vêm para esse lugar. Elas vêm. O lugar que a gente mais usa é para onde elas vão. Então a gente usa muito cabeça. Então, você vai ficar procurando se está no pé, no joelho, não sei aonde, na virilha, que está subindo, seu rins, não sei o quê. Ela está vindo para cá, não está? Outra coisa, quando você pega topo da cabeça, você está fazendo no corpo inteiro. Se você vem aqui para o ombro, todo o lado esquerdo, todo o lado direito. Ah, mas só isso? Não, pode fazer tudo. Frente, atrás, até na sola do pé, pode fazer. Né? Se achar o ponto focal, maravilhoso. Muito mais rápido, tendo muita mácula ou pouca mácula. Já tem muita mácula, mas achou o ponto focal, é mais rápido. Não achou? Resolve, mas demora mais. Demora mais. Entendeu? Para as pessoas que estão sempre se cuidando, tudo é muito mais fácil. Para quem é iniciante, tudo é mais difícil. Muito mais difícil. Não digo que a purificação é mais leve ou severa. Digo que o entendimento é outro, né? Experiência que você sabe que aquilo que parece muito sério, que na verdade não é nada. Não é nada. Coisas que você antigamente achava, ai, que perigo, né? Agora, não tem perigo nenhum. Porque você já tem experiência, conseguiu resolver vários problemas seus, dos outros, com o Jorei. Essa experiência, né, que precisa. Tá bom? Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.